Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, dia 15 de abril de 2021 e estamos aqui para o nosso estudo bíblico online. Estamos aprendendo sobre escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas ou doutrina das coisas finais. E começamos então a estudar o livro de Apocalipse. Na semana passada nós falamos sobre as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, estudo que foi baseado em Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 3. Nosso assunto nessa noite é a visão do trono de Deus, e está no capítulo 4 e no capítulo de número 5. Mas antes da gente iniciar o nosso estudo, vamos orar e pedir que o Senhor venha nos abençoar nessa noite. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de aprender da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito venha estar nos capacitando para aprender mais de Ti, que o Teu nome venha ser exaltado e glorificado. Perdoa, Deus, nossos pecados, renova a nossa fé, a nossa comunhão. Fala conosco essa noite, através desse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. No estudo de hoje, veremos que João descreveu todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo e fez referência direta ao juízo final com a condenação dos ímpios e a grande alegria dos salvos. Nós vamos concentrar apenas na visão sobre o trono de Deus e o Cordeiro exaltado, que, como eu disse no início, está nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. E se Deus assim permitir, no próximo estudo, nós trataremos especificamente do livro selado com os 7 selos. Nós vamos iniciar o nosso estudo lendo Apocalipse capítulo 4, versículo de número 1. Eu convido a você nessa noite a fazer essa leitura comigo, Apocalipse 4, capítulo 4, versículo de número 1. Diz assim o texto inicial dessa noite. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Bom, encontramos aqui João sendo convidado a subir ao céu para que pudesse ver o que iria acontecer. Imediatamente, João se achou em espírito, ou seja, ele não subiu ao céu fisicamente, nem mesmo viu e ouviu essas coisas com seus olhos e ouvidos carnais, pois ninguém suportaria ver o que João viu em um corpo humano. Portanto, ele teve uma visão da glória de Deus. É importante considerar o simbolismo presente na visão. Lembrar também que nos últimos estudos nós falamos que o livro de Apocalipse ele é repleto de simbolismo. Então, por isso que é importante considerar o simbolismo presente na visão, pois se assim não for, o texto ficará impossível de se compreender. Vamos ler agora o versículo de número 2 e o versículo de número 3 de Apocalipse capítulo 4, que diz assim: imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Bom, então João viu um trono no céu. Trono significa autoridade, domínio, poder e honra. Autoridade, domínio, poder e honra é o significado do trono. Aqui começa a ficar clara a expressão o que deve acontecer. João ele contempla que nada acontece por acaso, que a história não está sem controle. Ao contrário, há um trono no céu, há um poder no céu, há um governo no céu que controla todas as coisas. Nele, o nosso Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, governa o universo e conduz a história seguindo os seus propósitos. João viu Deus estar assentado sobre o trono. Lembre-se que o livro foi primeiramente escrito às 7 igrejas da Ásia, como aprendemos na semana passada, cujos cristãos enfrentavam uma ferrenha perseguição.
Saber que Deus está assentado sobre o trono é certamente reconfortante. As 7 igrejas da Ásia, como também aprendemos semana passada, espiritualmente representam todas as igrejas de todas as épocas. Portanto, esse consolo também serve para nós no tempo atual, pois assim como Deus governou no passado, Ele governa hoje. O trono de Deus continua de pé, Deus continua governando. A história do mundo está na palma das mãos do nosso Salvador. João não consegue descrever propriamente Deus, mas ele descreve o seu esplendor, majestade, destacando aqui 2 atributos. Ele diz que viu o que era semelhante à pedra de jaspe, no original, algo como diamante branco e translúcido, e a pedra de sardônio. A pedra branca, pura, cristalina, representa a santidade de Deus. Já o sardônico é vermelho vivo e representa o juízo de Deus. Assim, Deus é santo, Deus é maravilhoso, porém Deus também é justo. João também viu ao redor do trono um arco-íris parecendo uma esmeralda, que simboliza aqui a graça e a misericórdia de Deus. Ou seja, há uma aliança que demonstra que para os salvos, os eleitos de Deus, a tempestade já passou, pois Cristo é quem nos justificou. Ao morrer no nosso lugar na cruz do Calvário, Ele pagou os nossos pecados, Ele nos justificou perante o Pai. Vamos ler agora o verso 5 e 6 do capítulo 4 de Apocalipse. Você pode acompanhar comigo, versículos 5 e 6, que diz: Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Bom, após o arco-íris, João viu relâmpagos, vozes e trovões, o que evidencia o juízo e a ira de Deus. Isto é, o trono de Deus é um trono de juízo. Diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que simbolizam 7 Espíritos de Deus, que nada mais é o Espírito Santo do Senhor, que é sábio, que tudo vê, que é fogo consumidor contra os ímpios e santificador em relação aos santos. Note que o arco-íris é visto antes dos relâmpagos, vozes e trovões. Isso quer dizer que a graça antecede o julgamento. Você pode perguntar assim: por que o texto bíblico que nós lemos aqui está falando sobre os 7 Espíritos, né? Diante do trono havia algo celestial, no meio do trono sua voz também, 4 seres viventes, e aqui está falando sobre, estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos. Nós estudamos também, aprendemos também, que os números em Apocalipse também têm algum significado. O número 7 compreende aí a obra de Deus em sua totalidade, a perfeição da obra de Deus, né? Esses 7 Espíritos aqui, como nós dissemos, nada mais é que o Espírito Santo de Deus, que é perfeito, né? Que santifica, que concede graça, mas que também vai exercer o juízo. Deus, Ele derrama a sua misericórdia, mas também derrama a sua ira em juízo. Aqueles que rejeitam a graça de Deus não poderão escapar da justiça dele. João viu algo como um mar de vidro, claro como cristal. Talvez uma boa interpretação seja que simbolicamente isso representa o poder santificador, ou seja, o sangue purificador do Cordeiro, em que os santos lavaram as suas vestes. Essa referência de lavar as vestes
no sangue do Cordeiro, nós encontramos em Apocalipse capítulo 7, versículo de número 14. Quem são os 24 anciãos? Nós vamos ler agora o versículo 4, que nós não tínhamos lido, nós pulamos o versículo 4 de forma proporcional, para que possamos entender quem são então os 24 anciãos. Acompanhe comigo o versículo 4 do capítulo 4 de Apocalipse, que diz: ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. 24 anciãos. João viu 24 anciãos e assentados em 24 tronos. Alguns sugerem que os 24 anciãos são seres celestiais, isto é, são os anjos do Senhor. Outra interpretação defende que os 24 anciãos representam o povo fiel de Deus, a igreja em sua totalidade, representada diante de Deus, ou seja, a igreja do Antigo Testamento, simbolizada pelos 12 patriarcas ou as 12 tribos, e a igreja do Novo Testamento, simbolizada pelos 12 apóstolos. 12 com 12, 24. Então essa interpretação defende que é a igreja em sua totalidade. Particularmente eu penso que essa segunda interpretação é a melhor, que é os 24 anciãos são a igreja em sua totalidade. Perceba que os anciãos estão vestidos de roupas brancas, que demonstra justificação. Estão sentados em tronos para reinar e julgar, e possuem coroas de ouro, que representa a posição de honra e prestígio, isto é, os vencedores são coroados. A base para essa interpretação está no próprio Apocalipse, no capítulo 2, verso 10, e no capítulo 3, versículo de número 11. Tudo isso está de acordo com as passagens bíblicas que afirmam que os salvos ou os eleitos de Deus são reis e sacerdotes. Por exemplo, em 1ª carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Por fim, aos fiéis foram prometidos vestes brancas, Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Já que não há justificação para os anjos, os 24 anciãos não podem ser anjos, mas uma referência aos homens e mulheres que foram redimidos ao longo da história, isto é, a igreja em sua totalidade, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, enfim, toda a igreja do Senhor. Quem são os 4 seres viventes? Vamos ler Apocalipse capítulo 4, versículo 7 e o versículo de número 8. Apocalipse 4, versículo 7 e o versículo de número 8. Diz o seguinte: o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, e o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo és o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. João, aqui nessa passagem, ele viu 4 seres viventes no meio e ao redor do trono. E esses seres viventes, segundo a visão que João teve, eram cobertos de olhos. O primeiro parecia um leão, o segundo com um novilho, o terceiro, rosto de homem, e o quarto parecia uma águia voando. Algumas interpretações sobre quem são estes 4 viventes são sugeridas. Primeira interpretação: os seres viventes são os 4 evangelhos. Talvez essa seja a interpretação mais popular, mais conhecida. Segundo quem defende essa posição, o leão representa Jesus como o rei no evangelho de Mateus. O novilho mostra Jesus como servo em Marcos, no evangelho de Marcos. O homem mostra Jesus como o homem perfeito no evangelho de Lucas, e a águia
mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta ao céu no Evangelho de João. A segunda interpretação para os seres viventes, os 4 seres viventes, são a totalidade da natureza. O número 4 do livro de Apocalipse sempre está ligado à criação. Portanto, essa interpretação defende que os 4 seres viventes representam toda a grandeza da natureza, ou a natureza em sua totalidade, aquilo que foi criado por Deus, a obra perfeita de Deus. O leão representa os animais selvagens, o novilho os animais domésticos, a águia todas as aves e o homem a coroa da criação de Deus, que foi feito à sua imagem e semelhança. A terceira interpretação dos seres viventes, dos 4 seres viventes, são seres celestiais, angelicais. Os 4 seres viventes dessa interpretação são querubins, uma ordem superior de anjos. A canção que cantam é a canção dos anjos, e essa canção ela está contida, registrada também em Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. A descrição como leão, novilho, homem e águia representa fortaleza, capacidade para servir, inteligência e rapidez. Particularmente, prefiro a última interpretação. Os seres viventes da visão de Apocalipse capítulo 4, versos 7 e 8, na minha opinião, são seres angelicais. Penso que o importante aqui é ressaltar que, independente da interpretação, os 4 seres viventes adoram a Deus sem cessar. E os seus cânticos, eles declaram que Deus é santo, onipotente e eterno. Então, por mais que eu entenda que a interpretação do versículo 7 e 8 de Apocalipse 4 sejam os anjos, os seres angelicais, que estão lá adorando a Deus, estão glorificando a Deus, independente de qual seja a interpretação, o importante é que o texto deixa claro que esses seres estão adorando Deus, exaltando o Deus que é santo, onipotente e eterno, mostrando que nós, como servos desse ser maravilhoso que é o nosso Deus, precisamos adorá-lo porque Ele é santo, onipotente e Ele é eterno. O texto diz que dia e noite repetem sem cessar: santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. O capítulo 4 também diz que a igreja adora ao Cordeiro. Vamos ler o versículo 9 ao versículo 11, ou dos versículos 9 ao 11. A igreja também adora ao Cordeiro. Diz assim o texto: sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando, versículo 11: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. A igreja também adora ao Senhor. Juntamente com os 4 seres viventes, os 24 anciãos, que, como eu disse, eu entendo que a igreja em sua totalidade, também adoram ao que está assentado sobre o trono. Como os 24 anciãos representam, na minha opinião, a igreja de Cristo, podemos perceber claramente como a verdadeira igreja adora ao Deus Todo-Poderoso. Eles se prostram diante daquele que está assentado no trono. Eles lançam suas coroas diante dele em sinal de completa submissão, pois suas coroas não vieram por seus méritos próprios. A igreja não foi salva pelos seus méritos próprios. A igreja foi salva pelo Senhor, pela graça do Senhor, enquanto estávamos mortos nos delitos e pecados. Eles declaram que o que está assentado no trono é o Senhor e Deus, o Criador de todas as coisas,
e soberano em sua vontade. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nós vamos agora para o capítulo de número 5. E o ponto que nós vamos compartilhar aqui no capítulo número 5 é o Cordeiro exaltado e o livro selado. Nós vamos ler primeiramente Apocalipse capítulo 5, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Você pode ler também comigo. Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao verso 3, diz assim o texto: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Verso 1 ao verso de número 3. Continuando a visão, João viu na mão direita daquele que está sentado no trono, que é Deus, o Pai, um rolo, um pergaminho, escrito por dentro e por fora. Esse livro, ele representa o plano eterno de Deus, o decreto dele sobre todas as coisas. O fato de ter sido escrito por dentro e por fora significa que nada foi esquecido, nada foi omitido pelo nosso Deus. O livro selado por 7 selos representa que, na visão, o livro está totalmente selado. Ninguém no céu, nem na terra, nem mesmo debaixo da terra pode desatar os seus selos. Lembre-se que o número 7, como nós falamos nas aulas anteriores, nos estudos anteriores também, no estudo de hoje, em Apocalipse, é um número muito representativo, no sentido de totalidade, algo completo, perfeição. Vamos ler agora o versículo de número 4 ao versículo de número 6. Depois de que João teve a visão do livro selado, no versículo 4 ele diz o seguinte, do 4 ao 6. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Meus irmãos, João então, ao ver aquele livro selado, ele se desesperou ao saber que ninguém seria capaz de abrir o livro. Logo, João foi consolado, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, é capaz de abrir o livro e desatar os selos. Só o nosso Senhor Jesus será capaz de fazer isso. O cordeiro recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Isso mostra que Jesus tem o livro da história em suas mãos e que apenas através dele a história faz sentido. A referência ao cordeiro digno de desatar os 7 selos significa que ele é o único que revela e pode cumprir o plano de Deus. O livro, agora aberto, demonstra que o universo é governado no interesse da igreja. E o propósito da redenção passa a ser conhecido de forma que o plano de Deus é executado no decorrer da história, na igreja e também através da igreja. Deus governa o universo por meio do Cordeiro. O Cordeiro é descrito como quem parecia estar morto. E isso representa a sua marca, a vitória conquistada na cruz do Calvário. Ele possui 7 chifres,
Chifre em toda a Bíblia simbolizam poder, força. Como descrição, diz que ele tem 7 chifres. Isso significa que ele é totalmente forte, ele é perfeitamente forte, poderoso, ele é onipotente. Diz também que ele possui muitos olhos, que simbolizam a sua onisciência. E ele está de pé no meio do trono, ou seja, ele tem autoridade e poder, e o livro da história está em suas mãos. Tanto para a igreja perseguida da época, quanto para nós na atualidade, a certeza de que nosso Deus tem todo o controle em suas mãos é algo extraordinário. O que nos consola e que nos fortalece em meio ao caos, em meio à crise, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, é que Deus tem todo o poder e o controle de todas as coisas está na palma das suas mãos. Essa visão que João teve é sobre a coroação de Cristo. Cristo, na sua ascensão ao céu, foi coroado e recebeu autoridade para governar todo o universo, segundo o decreto eterno de Deus. Ele recebeu do Pai o reino, ele foi exaltado, ele foi dado um nome que é sobre todo o nome, segundo Salmos 2, Salmo 110, Daniel capítulo 7, verso 9 a 14, Lucas 19, 12, Hebreus 2, 8 e 9 e Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11. A coroação do Filho não implica que o Pai deixou o trono, mas que ele se assenta juntamente com o seu Pai. Nós podemos ver isso em Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Pois ele é igualmente e totalmente Deus. Nós vamos ler agora os versículos de 7 ao versículo de número 14. Versículo 7 ao 14, para terminarmos o estudo dessa noite. Diz assim: o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os construíste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e que tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes responderam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Que coisa extraordinária, maravilhosa, meus irmãos. João relata que assim que o Cordeiro pega o livro e assume o reino, ocorre uma explosão de adoração. Isso nos traz uma alegria. Os 4 seres viventes, os anciãos, se prostraram diante de Deus, diante dele. Cada um dos 24 anciãos possui uma harpa, um instrumento de música usado no louvor, e taças de ouro repletas de incenso, que simbolizavam a oração dos crentes, daqueles que foram justificados pelo Senhor, os santos. E eles cantavam um cântico. O que nós lemos aqui, eu quero voltar a ler, que esse texto é maravilhoso. Apocalipse capítulo 5, verso 12. Eles proclamavam o cântico, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. A cena final descreve uma adoração total.
todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e glória e domínio para todo o sempre. Amém. Para nós, Igreja de Cristo, a mensagem é muito clara. O povo de Deus é invencível. O texto de Apocalipse, o estudo de hoje, ele vem complementar aquilo que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, quando ele declarou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Somos comprados pelo Cordeiro, e o Cordeiro tem o livro da história em suas mãos. Certamente, através do Cordeiro, do sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição, somos mais do que vencedores. Bendito é o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Terminamos, então, assim, o estudo de hoje, que teve como tema a visão do trono de Deus. E focamos em Apocalipse capítulo 4 e 5. É um estudo um pouco longo, mas eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. No estudo de hoje nós compartilhamos os seguintes pontos. João recebe um convite, Apocalipse capítulo 4, verso 1. Os 24 anciãos, Apocalipse capítulo 4, verso 4. Os 4 seres viventes, Apocalipse capítulo 4, versos 7 e 8. A igreja também adora o Cordeiro, Apocalipse capítulo 4, verso 9 ao 11. O Cordeiro exaltado e o livro selado, Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 14. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, e que esse estudo possa ter falado ao seu coração, e que ainda em tempo de tribulação possamos proclamar a Ele a honra, a glória, todo o poder, domínio e louvor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus.